Olá, agora nós vamos trabalhar a aula 4, que refere-se à derivada direcional e o vetor gradiente, tá? Então vamos considerar a seguinte situação. Nós temos uma função f, que é uma função diferenciável em x e y, ou seja, eu tenho uma função que ela agora se apresenta também de duas variáveis, a nossa famosa f de x e y, tá? Ela possui uma derivada direcional de uzinho, tá? Na direção de qualquer vetor unitário u a b. Lembrando que a gente está falando de uma estrutura vetorial, né? De vetor u. Esse vetor u, na verdade, ele dá a tendência dessa derivada. Lembra que a derivada também é uma reta, né? Que é uma reta tangente. Então, ele vai dar a direção dessa derivada. A derivada direcional em relação ao vetor u. Tá? Essa aqui vai ser a minha derivada direcional. Então, o que ele vai apontar dentro da superfície dessa função? A tendência de crescimento dessa superfície. Ou seja, essa superfície ela vai acompanhar uma tendência indicada pelo próprio vetor u. Né? O vetor gradiente que a gente vai estudar, ele vai demarcar exatamente isso. Então, vamos à prática. O que ela está dizendo? Ora, a derivada direcional dessa função aplicada em um ponto, né, que são as coordenadas desse vetor, ela vai estar relacionada à derivada parcial da função em relação a x, a derivada da função parcial em relação a y, multiplicada a x e y do ponto e multiplicada pelas coordenadas do vetor u, a e b, que são essas aqui. Tá? Se esse vetor unitário fizer um ângulo θ com o eixo de x, então essa derivada direcional ela também pode ser escrita como a derivada de f em relação a x no ponto, multiplicado com o cosseno do ângulo θ, vezes a derivada parcial de f em relação a y, multiplicada pelo seno do ângulo θ. Tá? Vamos ver um exemplo disso. Eu tenho a minha função f, que é essa aqui. Esse exemplo aí está do Stuart, tá? F de x, y é x à terceira menos 3xy, tá? Mais 4y quadrado. Eu tenho a função, né? Eu preciso de outra informação. Eu preciso da informação de que o vetor unitário, tá? Ele nesse caso desse exemplo, ele está inclinado a um ângulo θ de π sobre 6 e ele quer analisar isso no ponto 1 e 2. No ponto 1 e 2. Aí quer saber quem é essa derivada direcional. Então, você observa que, de acordo com a regra, eu preciso novamente calcular as derivadas parciais. Elas sempre estão aqui. Então, a derivada parcial de f em relação a x vai ser quem? 3x ao quadrado menos 3y, né? A derivada parcial de f em relação a y vai ser quem? Vai ser menos 3x mais 8y. Né? Encontrei as derivadas parciais, aí eu aplico esse resultado no ponto y0, x0 lá, que é 1 e 2, vezes o vetor A, tá? O vetor AB. Muito bem. Então, veja só. Nesse caso, o ponto onde eu estou procurando, eu vou encontrar isso
considerando que eu tenho um θ, então eu vou encontrar o cosseno de θ e o seno de θ também. Aplicando essas derivadas parciais naquele ponto 1 e 2, significa que eu tenho o quê? No lugar de x usar 1 e no lugar do y usar 2. Eu posso já substituir isso aqui. Então eu tenho 3 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 2. E aqui eu vou ter 3 menos 6, que dá menos 6. Aqui eu vou ter 3 vezes menos 3 vezes 1, mais 8 vezes y, que é 2. E aí eu vou ter menos 3 mais 16, que aí eu tenho menos 13, certo? Então, eu já encontrei as derivadas parciais aplicadas aos pontos, tá? Para encontrar a derivada direcional, então a d de u vai ser quem? Na derivada aplicada aos pontos, então eu tenho menos 6 cosseno de π sobre 6, mais, né, nesse caso seria menos 13, aplicado ao seno de π sobre 6. Isso daria o quê? Cosseno de 30 e seno de 30. Então, eu vou ter menos 6 cosseno raiz de 3 sobre 2, menos 13 seno de 1/2. Então, nesse caso aí, eu tenho isso como resposta da minha derivada direcional, tá certo? Então, esse é um exemplo onde a gente está tratando com ângulo que aparece quando esse vetor está seguindo uma inclinação em relação ao eixo de x, tá bem? Esse é um exemplo que nós temos aí. Vamos ver um segundo exemplo. Eu tenho agora a minha função f, tá? Eu tenho a minha função f de x e y, estou usando duas variáveis, onde eu tenho x ao quadrado y mais y ao quadrado, certo? Eu quero encontrar a derivada direcional dela quando o meu vetor unitário, ele tem coordenadas 1 e 0. Quem vai ser minha derivada direcional? A minha derivada direcional vai ser, primeiro, eu tenho que encontrar as derivadas parciais, lembrando. A derivada parcial de f em relação a x vai ser 2xy. A derivada parcial de f em relação a y vai ser x ao quadrado mais 2y, certo? Em relação ao meu vetor unitário, eu tenho o meu vetor unitário aqui que foi 0, 1 e 0, né? A regra diz que eu tenho que colocar isso aplicado a um certo ponto. Eu esqueci de colocar um ponto como exemplo. Eu vou colocar o ponto 1 e menos 1, tá? Então, substituindo agora esses valores do ponto aqui, tá? Eu vou ter para 2 vezes 1 vezes menos 1. E aqui eu vou ter 1 ao quadrado mais 2 vezes 1, menos 1. Esse resultado eu vou ter menos 2. E aqui eu vou ter 1 menos 2, que dá menos 1. Ok? Então, a minha derivada direcional de u vai ser a derivada parcial aplicada ao ponto, menos 2 vezes 1, né? Mais a derivada parcial de f em relação a y aplicada ao ponto, que deu menos 1, e em relação à coordenada de b, que é 0. Né? Então, aqui era A e aqui é B, que estão lá, A e B, certo? Então, como resultado de derivada direcional, eu vou ter menos 2, e aqui vai para 0, então o meu único resultado é menos 2. Tranquilo?
Agora nós vamos ver o vetor gradiente. O que esse vetor gradiente influencia nesse contexto? Preciso de espaço, então preciso apagar aqui meu quadro. Na verdade, eu quero encontrar com o vetor gradiente o vetor que aponta o crescimento ou não da função, da superfície. Então, ele vai indicar um crescimento. A superfície ela vai estar aqui, da minha função, né? A minha f, e o vetor gradiente ele vai indicar, o gradiente de f, ele vai indicar como essa função vai crescer ou decrescer, tá? Mas quem é esse vetor gradiente? Esse vetor gradiente, ele tem essa simbologia, né? O vetor gradiente de f vai ser as coordenadas das derivadas parciais da função. Coloquei aqui com uma função de 3 variáveis, tá? Se for uma função de 2 variáveis, derivada parcial de f em relação a x e derivada parcial de f em relação a y, tá? Exemplo, eu quero encontrar o gradiente da função f, sabendo que a minha f de x, y é x ao quadrado y menos xy ao quadrado. Quem vai ser o meu vetor gradiente aqui? O meu vetor gradiente ele é formado pelas coordenadas que são as derivadas parciais. Então, novamente, eu vou encontrar a derivada parcial de f em relação a x. Olhando para a estrutura, eu vou ter 2xy menos y ao quadrado. E a derivada parcial de f em relação a y, que vai ser x ao quadrado menos 2xy. Eu tenho aqui as derivadas parciais. O meu vetor gradiente vai ser esse resultado como coordenada, vírgula, esse resultado como coordenada. Esse aqui é o meu vetor gradiente. Tranquilo? Então, ele é um vetor porque ele tem coordenadas e todas as coordenadas são geradas a partir das derivadas parciais. Segundo exemplo, com 3 variáveis. Molezinha agora. Eu tenho uma função, agora com 3 variáveis, x, y, z, onde eu vou ter x ao quadrado y, z, menos xy, z ao quadrado, mais xy. Bonitinho aí para vocês. Primeira coisa que eu tenho que fazer, calcular as derivadas parciais em relação a x, né? E em relação a x eu tenho 2x, z, menos yz ao quadrado, mais y. Em relação a y, vai ser quem? Vai ser x ao quadrado z, menos xz ao quadrado, mais x. E, finalmente, em relação a z, que vai ser quem? X ao quadrado y, menos 2 vezes xyz, mais nada aqui é zero, né? Encontrei as derivadas parciais. Logo, o vetor gradiente dessa f vai ser o primeiro resultado, 2xyz, menos yz ao quadrado mais y, vírgula, o segundo resultado, x ao quadrado z, menos xz ao quadrado mais x, vírgula, o terceiro resultado, que é, vou botar essa vírgula mais para cá, x ao quadrado z,
menos 2x, y, z, fechou. Bonitinho, esse é o resultado que eu espero. Tá bem? Então, lembrando que o vetor gradiente ele é formado pelas derivadas parciais e isso se dispõe em coordenadas, seja para duas ou mais variáveis. Perfeito? Para que ele serve? Ele serve para indicar o crescimento ou decrescimento da função. Então, ele diz, isso aqui tende a crescer para lá. Quem vai dizer para lá, para onde, vai ser o vetor gerado a partir desses resultados. Tá bem? Lembrando que esse conteúdo também tem no fascículo as atividades correspondentes que estão propostas lá no livro que nós estamos usando de livro-texto. Dúvidas, você volta, assiste a aula e também tem um tutor presencial para tirar as dúvidas das atividades, tá bem? Até a próxima aula.